Pessoal, eu vou mostrar a lapada, o couro que o Bolsonaro levou do Haddad hoje, mas antes eu queria explicar o contexto, né, do evento que estava acontecendo ali na fala do Haddad. Bem, eu mostrei para vocês num vídeo ontem, olha que coincidência, a questão de que o aço chinês muito barato estava entrando aqui com dumping, né, e quebrando a indústria brasileira de aço. E o governo criou uma alíquota de 25% para esse aço chinês, tá? Uma proteção para o mercado interno. Bem, e aí, em razão disso, houve um evento hoje lá no Palácio do Planalto, que estava presente o Lula, e a indústria do aço, como forma ali de resposta ao Lula, uma resposta positiva, quase que um agradecimento, né? Anunciou que, como agora ela está protegida contra essa concorrência predatória, digamos assim, que agora ela vai investir 100 bilhões de reais até 2028 na indústria do aço no Brasil, enfim, gerando empregos, arrecadação de impostos e uma série de benefícios para o Brasil. Isso que aconteceu é muito parecido com o que aconteceu também no setor automotivo, né? Estava entrando muito carro importado, principalmente veículos elétricos e híbridos vindos da China, e o governo federal criou um programa, que é o Mover, que até 2026 criou uma barreira de imposto de importação de 35% para esses veículos. Em contrapartida, então, vários fabricantes anunciaram um investimento que chegou a 125 bilhões, é o maior investimento da história da indústria automotiva brasileira. Isso movimenta a economia, isso gera empregos, isso gera arrecadação de tributos também, para o governo poder, enfim, desenvolver programas sociais, etc. Bem, e aí é nesse contexto que acontece o entrever entre Bolsonaro e Haddad, porque o Bolsonaro veio com essa conversinha aqui. O governo de Jair Bolsonaro fechou seu mandato com um superávit de 54 bilhões de reais, mesmo passando por uma pandemia histórica, secas e uma guerra na Europa que desestabilizou o mercado internacional. E hoje, o que vemos? Gastança desenfreada e uma deterioração sistemática das contas públicas. Já estamos na marca de 1 trilhão de déficit e não sei o que. Atualmente, o cenário é de contas esfaceladas, aumentos explosivos de impostos e sem nenhum retorno visível para a maioria dos brasileiros. É preciso perguntar onde estaremos em mais alguns anos. E a resposta do Haddad foi avassaladora, pessoal. Lá no evento hoje, tá, da indústria do aço. Por quê? Ele falou ali na cara dos empresários, ele contou a história verdadeira, ou seja, o Bolsonaro fez um superávit fake, porque em primeiro lugar, ele não pagou os precatórios, ou seja, fazer superávit sem pagar suas dívidas, veja aí na sua casa, se você deixar de pagar a escola dos seus filhos, se você deixar de pagar o aluguel, aí você termina o mês no azul, né, com facilidade. Então deixar de pagar as próprias contas, as dívidas e dizer que fez superávit, isso aí é uma coisa cínica, né? Mas tem mais coisas, né? Mas o Haddad explica a história toda, ou seja, o próprio governo Bolsonaro mandou um orçamento para 2023 que já previa que em 2023 teria déficit de 60 bilhões. E aí o Haddad vai mostrando, enfim, detalhes dessa coisa. Eu acho importante na presença da indústria relatar o que aconteceu entre 2022 e 2023. O projeto de lei orçamentária elaborado em 2022 para 2023, ele já previa um déficit de 63 bilhões de reais. Explícito. Está na peça encaminhada ao Congresso Nacional. Só que, além dos 63 bilhões de déficit primário declarado pelo governo anterior, a rubrica do Bolsa Família estava a descoberto em mais 60 bilhões de reais. Só vou pausar aqui um pouquinho para explicar. A rubrica do Bolsa Família estava descoberta porque o Bolsonaro entrou no ano com o auxílio a 200, aumentou para 400 em fevereiro e quando já chegou dentro do período eleitoral ele aumentou para 600. Mas ele dizia que esse aumento para 600 era temporário, era só para durar ali durante as eleições e que em 2023 ia voltar a ser 400. Só que aí durante as eleições ele mesmo fez a promessa para o povo de que o auxílio permaneceria em 600. Esses 200 a mais, né, de 400 para 600, esse acréscimo de 200 reais não estava na peça orçamentária. Ou seja, a peça orçamentária tinha mais esse rombo. Lembrando que, à época, os dois candidatos defenderam a manutenção da transferência de renda naquele patamar. Isso já dá alguma coisa acima de 120 bilhões de reais. Nós tivemos um calote de precatórios, tanto em 2022 quanto na peça orçamentária de 2023, somados, superam 90 bilhões de reais. Então, nós estamos falando em alguma coisa já na casa de 230 bilhões de reais. E nós tivemos que indenizar os governos de Estado pela irresponsabilidade de tomar o ICMS sobre combustíveis durante o processo eleitoral. Ou seja, nós herdamos um problema da ordem de quase 300 bilhões de reais em valores atualizados. É isso que o senhor herdou e é isso que nós estamos tentando administrar.
Bem, pessoal, aí eu só queria fechar esse vídeo com um negócio surpreendente que aconteceu, né? O Bonner hoje no Jornal Nacional detonou o Eduardo Leite, né? Teve uma matéria especial ali só para tratar dos descasos da administração estadual do Rio Grande do Sul na prevenção da enchente lá em Porto Alegre. Mais de 10 anos atrás, o Rio Grande do Sul recebeu sinal verde para projetos que poderiam ter reduzido o impacto dessas enchentes, mas eles nunca ficaram prontos. Os projetos do governo estadual tinham o objetivo de evitar enxurradas e alagamentos na Grande Porto Alegre, uma das áreas mais afetadas pela cheia atualmente. Eles foram incluídos no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, em dezembro de 2012. Isso significa que tiveram a aprovação do governo federal para receber recursos, mas ficaram parados ou mal andaram. A construção de 40 quilômetros de diques e casas de bombas para conter as cheias do rio Gravataí e do Arroio Feijó nem começou. O projeto foi aprovado com valor de 226 milhões de reais e previa também desapropriação e recuperação urbano-ambiental da área. Faria diferença porque essas regiões aí ficariam protegidas com a elevação das águas no rio Gravataí, por consequência remansando no Arroio Feijó. Bairros do município de Alvorada, como o Americana, ficariam protegidos. Eles poderiam ter zero de prejuízo se essa obra tivesse sido construída. Os outros dois projetos previam os estudos iniciais para macrodrenagem na bacia do Rio Rolante e o combate às inundações no Rio Jacuí e nunca foram concluídos. Somados, eles tinham valor inicial de 15 milhões de reais. O município de Eldorado do Sul foi um dos mais afetados e o projeto que tem da Metroplan aqui para proteção dele conseguiria proteger toda essa área aí do município urbanizada. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.